A maior dificuldade para mim mesmo foi parar com a procrastinação. Eu sou uma pessoa que procrastino muito, mas conforme você vai entrando, você vai vendo que você vai ganhando estrelas, que você vai batendo suas metas. Eu acho que isso é uma forma de estimular muito, sabe? Ó, meu nome é Daphne Ângelo, eu tenho 18 anos, sou do interior de São Paulo, numa cidade que não tem nenhum tipo de cursinho presencial para fazer. Então, assim, foi uma das melhores opções que eu tive para prestar o vestibular. Eu prestei para engenharia civil na UFPR, passei no campus de Pato Branco, passei pelo Enem. Eu estudei no único colégio particular que tem na minha cidade. Eu moro numa cidade assim, bem pequena mesmo, bem no interior de São Paulo. O primeiro e o segundo colegial, assim, foram perfeitos até. Mas o terceiro colegial, como eu fiz ele online por conta da pandemia, já foi assim, meio. Ah, é porque a escola não estava adaptada para estar online, né? Mas eu consegui, assim, entrar em algumas faculdades, mas não o que eu queria. Então eu resolvi fazer o cursinho, fazer o quadro, que eu tinha um conhecido meu que já fazia no quadro, ele entrou na faculdade que ele queria, e aí eu usei a indicação dele para fazer mesmo o cursinho. Assim, em custo-benefício, a melhor opinião, a opção que eu tive, porque caso eu quisesse fazer algum tipo de cursinho presencial, eu ia ter que viajar uma hora de viagem. Então, assim, ia ser muito mais cansativo. O cursinho presencial é muito mais caro, né? Então, a gente estava no meio da pandemia, não tinha condição. Então, achamos melhor optar por um cursinho online e foi a melhor opção que a gente podia ter decidido, sabe? Sim, eu sempre quis entrar numa universidade pública, principalmente porque eu não teria condições de me manter, né, no lugar onde eu passasse e pagar a faculdade. Então, tem que ser mesmo, tinha que ser uma faculdade pública. E como eu tenho parente no Paraná, era uma opção muito, muito abrangente para mim, sabe? Não tenho parentes em Pato Branco, realmente, mas tem um colega meu que está fazendo faculdade lá, então, assim, já tem gente conhecida lá perto. Então, eu conheci o quadro quando eu estava no terceiro colegial. Mas antes disso, eu já estava preocupada pelo fato de que não tinha como eu viajar, me deslocar uma hora para fazer um cursinho de noite, porque só tem ônibus de noite na minha cidade para fazer cursinho. Voltar, perder esse tempo, porque fica muito cansativo, principalmente pelo fato de ser à noite. E então era meio que desesperador o fato de eu não saber como que eu ia fazer para entrar na faculdade. Não teve nenhum empecilho, eles foram super compreensivos, eles sentaram, conversaram comigo, falaram assim, você realmente vai estudar? Porque é online, você tem que ter noção disso. E aí eu falei assim, não, eu vou estudar, é porque é o que eu quero. E aí eles falaram assim, não, então vamos, pode se matricular. Me matriculei. E aí, assim, eu me matriculei, no dia seguinte eu já tinha começado a estudar, fiz o meu cronograma, uma coisa que eu não tinha antes, né, acesso ao cronograma. E aí eu fiz meu cronograma certinho e tentava ao máximo seguir o cronograma que eu tinha feito. Assim, caso um dia eu não conseguisse, eu substituía no sábado, usava também os sábados e os domingos para fazer simulados, que é uma coisa muito importante, principalmente as listas de exercício foram o que mais me ajudou a passar na faculdade. Meus pais, eles sempre foram muito. A gente sempre conversou muito, assim, muito juntos. Então, assim, desde o primeiro colegial, eles já sabiam o que eu queria fazer. Então, assim, minha mãe, principalmente, ela é muito preocupada. Então, ela já estava, assim, ciente de tudo. Ela que fica bastante, assim, pesquisando bastante. Então, quando eu falei, ela falou assim: não, vamos fazer o que você quiser, o jeito que você achar mais confortável, sabe? E como a gente estava no meio da pandemia,
foi realmente a melhor opção, porque eu já estava eu ia ter que fazer cursinho online de qualquer jeito, né? Mesmo se fosse um cursinho que eu pudesse viajar, mas como estava na pandemia, ia meio que ser online, né? Então, foi a melhor opção, porque como eu escolhi o Quadro, que é uma plataforma já online, vocês já estão totalmente adaptados para saber apoiar o aluno e como fazer isso, sabe? Quando é um cursinho presencial e você está no meio da pandemia, fica complicado, porque eles estão se adaptando agora. Então, como vocês já estavam adaptados a esse tipo de situação, eu acho que é a melhor opção, realmente. A maior dificuldade para mim mesmo foi parar com a procrastinação. Eu sou uma pessoa que procrastino muito, mas conforme você vai entrando, você vai vendo que você vai ganhando estrelas, você vai batendo suas metas. Eu acho que isso é uma forma de estimular muito, sabe? Você vê que você tá batendo a sua meta, que você tá chegando no ponto que você queria, sabe? Que você tá vendo que você tá avançando na matéria, conforme você faz os simulados, você vê que tá dando certo, que você realmente aprendeu aquilo. Se caísse no vestibular, você vai saber o que fazer. Então, a maior dificuldade foi parar de procrastinar, mas com as metas e as estrelas que você vai ganhando, eu acho que isso ajudou muito, sabe? Não, fazer os exercícios foi o principal motivo para eu conseguir a minha aprovação, porque é onde você vê o que você não conseguiu aprender direito, você pode, principalmente pelo fato das aulas serem gravadas, você volta a assistir aquela aula quantas vezes for necessário. Então, você faz o exercício, você vê que ele não tá indo, não tá funcionando, você vai reassistir a aula e consegue fazer a lista inteira. O fato também de você ter a monitoria, né? Você pergunta aí, sei lá, em menos de 30 minutos eles já me respondiam, sabe? Então, conforme você tá ali estudando, eles já te respondem, você já tira a sua dúvida, sabe? É muito rápido. Eu me frustrava bastante, sabe? E o que eu tentava fazer era reassistir a aula e refazer a lista inteira, até os que eu acertei, para ver se eu realmente tinha entendido aonde que eu não entendi, o que eu perdi para eu não conseguir fazer os exercícios. Eu tinha uma maior dificuldade em humanas, então é uma coisa muito teórica, né? Então eu realmente tinha que reassistir as aulas para conseguir, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu até consegui entrar na universidade, mas que nem eu entrei no Espírito Santo, em Engenharia Civil, mas ia ser um custo muito grande, porque eu não conhecia ninguém lá e minha mãe ela é muito apegada à minha pessoa, né? Então ela já estava muito receosa de me deixar ir. E como é longe, assim, e eu não conheço ninguém lá, a gente entrou em um consenso de fazer um ano de cursinho para ver se eu conseguia algum lugar mais perto, algum lugar que eu tinha algum conhecido. Assim, eu não me senti mal, sabe? Eu fiquei muito feliz pela minha conquista, né, de ter passado direto do terceiro colegial, mas eu também sou apegada muito à minha família, sabe? Então eu queria conseguir ver eles pelo menos uma vez por mês, sabe? Então, como Pato Branco é mais perto, né? Então, foi assim, entre mim um consenso, sabe? Conversamos, que ia achar melhor. Porque como eu sou adiantada na escola, então eu terminei o terceiro. Eu fiz 17 e eu terminei o terceiro. Ou seja, eu não ia perder um ano da minha vida, assim, sabe? A flexibilidade, sabe? Porque eu podia fazer minhas coisas, eu podia ir pra academia, então eu tinha o meu próprio horário de estudo, eu fazia meu próprio horário de estudo. E a maior conquista, obviamente, é a minha aprovação na faculdade. Graças ao quadro que eu estou indo morar sozinha, que eu vou fazer a minha faculdade e realizar meu sonho, né? Com o método quadro eu aprendi a fazer a redação. A redação não era tanto um problema para mim, mas linguagens eram um problema, principalmente gramática. Então, vírgula, eu errava muito na redação. Então, nossa, foi perfeito para minha pessoa o método quadro.
Minha mãe estava trabalhando, né? É porque sempre quando sai as notas no Enem, você nunca consegue ver no horário, né? Sempre o site trava e aí fica aquela ansiedade, aquela tensão. E aí eu preferi dormir, né? Porque saiu às 11 horas, era para ter saído às 11, mas saiu antes, né? E eu não vi que tinha saído antes, porque eu tava conversando com os amigos meus e eu não vi. A hora que eu cheguei em casa, isso era à noite. Eu vi que as notas tinham sido adiantadas. Aí eu fiquei. Isso foi o resultado das notas do Enem, né? Eu fiquei já meio assim, sabe? Com medo. Aí sentei com a minha mãe e falei, mãe, vamos abrir as notas, né? Aí abrimos, olhamos, falamos assim, não, acho que dá, hein? Mas, né, eu preferi não criar tanta expectativa, né? Aí o Sisu abriu, né? Fiz minha inscrição e coloquei na UTF-PR, Engenharia Civil, no Pato Branco, em primeira opção. Falei assim, não, vamos tentar, né? O primeiro dia sempre fica aquele nervosismo, porque você não tem noção do quanto vai ser a nota de corte, né? E aí, tá, deu a meia-noite, né? No dia seguinte eu olhei, eu vi assim, não, tô dentro. Mas a gente nunca pode contar com isso, né? Porque o SISU atualiza todo dia e até o último dia pode entrar alguém com uma nota maior de tirar da primeira chamada, né? Então, e aí foi os dias naquela ansiedade. No último dia do SISU eu ainda estava dentro da lista, né? E eu falei assim, não, vamos, né, calma, não crie muita expectativa, porque pode acontecer de não passar, né? Aí tá, e aí, se eu não me engano, foi dia 22, saiu os resultados. É, Saiu os resultados. Minha mãe estava trabalhando, meu pai também, então eu entrei sozinha, assim, no computador, liguei o computador. A hora que eu vi que eu realmente tinha passado, eu meio que entrei em choque, né? Porque são tantas mudanças na nossa vida, que nem morar sozinho, para um estado diferente, para uma cidade diferente. Apesar de eu ter um conhecido que estuda lá, mas é tudo muito diferente, porque eu tô longe dos meus pais. É, ao mesmo tempo que é uma realização gigantesca, é um medo gigantesco também. Agora, hoje, com mais calma, já tendo ido para o Paraná, já visto certas coisas, estou muito mais calma e confiante que tudo vai dar certo. Pelo fato, assim, de eu ser uma pessoa muito ansiosa, eu me cobro muito. Assim, a família, você já tem a pressão da família, né? Mas meus pais sempre foram muito compreensivos, sabe? Eles sabem o quão difícil é, então eles eram muito calmos comigo, mas eu me cobrava muito, sempre me cobrei. Então, assim, quando, que nem você tinha perguntado, quando eu errava a lista, aquilo me dava um desânimo, sabe? Mas eu tinha que pensar positivo, falar assim, não, eu consegui, tem tempo ainda, eu entro na monitoria, posso perguntar. Isso me acalma, o que me acalmava bastante na hora de pensar, não, vai dar tudo certo, era que mesmo se eu não conseguisse entender só pela aula, eu podia ir lá na monitoria, fazer uma pergunta que eu sabia que eu ia ser respondida em 30 minutos, assim, no máximo, porque vocês sempre responderam muito rápido. Então, eu sempre tive esse medo de, meu Deus, será que eu vou realmente conseguir passar? Se eu não passar, o que eu vou fazer? Mas com esforço, você estudando no seu tempo, dá tudo certo no final. É só confiar no método quadro que vai dar tudo certo. Então, para a ansiedade, o que me ajuda muito é exercício físico. Então, eu faço academia 3 vezes na semana, porque você perde a energia ali na academia, então isso me ajuda muito com o controle da ansiedade. Agora, assim, quando eu tô fazendo a prova, eu tento ir o mais tranquila possível, sabe? Eu tento pensar, não, eu estudei para isso, eu sei a matéria, então vai dar tudo certo. Eu tento ficar nisso, sabe? Porque se eu começar a pensar demais, eu vou ficar muito ansiosa. E assim, umas coisas que me ajudaram muito a ficar menos ansiosa e mais preparada para qualquer tipo de prova é que quando eu estava no colegial, eu fazia muito Olimpíadas, sabe? De matemática, de ciências. Tanto é que eu sou medalhista de bronze na Olimpíada Nacional de Ciências do Brasil, né? Nacional. A gente sempre estava acostumado a fazer de matemática, né?
Então, foi em Marília. A gente foi em Marília fazer a segunda fase da prova, né? A hora que eu descobri que eu tinha sido medalhista, assim, foi uma coisa muito estranha, porque eu não esperava, sabe? Eu realmente não esperava. Nossa, eu fiquei muito feliz. Tanto é assim, que eu tenho a medalha, assim, sabe? É muito legal. Matemática, física e química são matérias que eu era bem mais forte, tanto quanto biologia. Então, assim, a minha preocupação mesmo era geografia, história, filosofia e sociologia. Eu não era muito boa de filosofia e sociologia. Inglês não era uma preocupação, que eu também não tinha nenhuma dificuldade. Mas eu acho que conforme você vai fazendo Olimpíadas e treinando desde de criança, né? Porque a gente fez essas Olimpíadas, no meu caso, né? Eu fiz desde o sexto ano as Olimpíadas de Matemática, que nem a primeira vez que eu fiz Olimpíadas de Matemática, eram 3 fases, e se eu não me engano, era sexto e sétimo ano, então tinha matérias do sétimo ano. Eu passei para a segunda fase, na segunda fase eu fiquei por 0,1 para entrar na terceira fase, mas eu já fiquei feliz por isso mesmo, sabe? Porque tinha matérias do sétimo ano que eu não sabia, né? Que tava no sexto. Então eu acho que assim, você vai treinando e você vai adquirindo uma bagagem sobre essas matérias mais forte. Então, assim, matemática, biologia, física e química, eu não tinha tanta dificuldade quanto as matérias de humanas. Quando eu tinha certeza que eu dominava o assunto, eu não assistia às aulas. Eu fazia os exercícios que era entre as aulas, né? Fazia as listas de exercício. Quando eu via que estava tudo bem, que eu consegui fazer todas, eu não revia a aula. Agora, todas as vezes eu fazia isso, né? Dentro dos exercícios que são dentro das aulas que eu fui fazendo, se eu não conseguisse fazer algum, eu já assistia as aulas para revisar, né? Relembrar aquilo, e aí eu relembrava, fazia os exercícios, e aí se desse tudo certo, eu já ia para a lista. Agora, por exemplo, biologia, planta não é uma matéria dentro da biologia que eu sou tão forte. Aí eu já assisti as aulas para relembrar nomes, tem bastante nome. Agora, genética, a probabilidade dentro da genética, eu já não assisti as aulas. Eu fiz também direto os exercícios. Quando dava tudo certo nos exercícios, eu ia direto para a lista de exercícios. Eu não sou uma pessoa de tanto da rede social, mas o TikTok me pegava, sabe? Então, assim, eu não ficava com o celular perto. O que me ajudou muito foi, assim, né, minha mãe, ela perguntou que ela tinha visto, né, que minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, e ela sempre procurava métodos de estudo para me ajudar, sabe? Ela tinha visto, acho que num canal de alguma menina no YouTube, que ela usava um relógio que ajudava ela, e para ela não ficar com o celular perto. Então, assim, se alguém ligasse para ela alguma emergência, ela tinha ali o relógio, mas ela não tinha acesso a TikTok, Instagram, essas coisas. Então, aí eu falei assim, não, eu acho que vai me ajudar muito. Então, antes de eu ter é um smartwatch o nome, isso. Eu até que me perdi, assim, mas aí depois que eu fiquei com o celular longe da minha pessoa, a disciplina é outra, sabe? Então eu não ficava com o celular no quarto, onde eu estudo, sabe? Eu deixava ele na sala ou no meu quarto mesmo, que eu estudo num quarto separado, para eu não ter acesso, sabe, às mensagens, grupos, para eu não ficar mexendo, sabe? Então, assim, eu até recebia as mensagens, né, caso acontecesse alguma coisa, eu consigo ler as mensagens, mas eu não consigo responder a pessoa e nisso criar uma conversa ali, eu acabei me perdendo. Eu deixava o computador no não perturbe, ou seja, não vinha notificação nenhuma no meu computador, então eu estava focada aqui 100% no quadro. A única aba que ficava aberta era o quadro, então, ou quando eu baixava alguma lista de exercício, né, e aí eu ficava com as 2 abas abertas, mas fora isso, nada mais. Porque a gente realmente se distrai, assim, sabe? E outra, tem horas que a gente precisa, sabe? Então, assim, eu sempre soube que, mesmo tendo que estudar, eu tinha que ter meu tempo de lazer.
Então, assim, eu tinha 2 horas de almoço, eu almoçava, conseguia. Se eu tivesse muito cansada, eu conseguia descansar, ou se eu quisesse assistir alguma coisa, dava tempo. Eu tinha noção que, sim, eu tenho que estudar, mas eu tenho que ter o meu tempo de descanso. Agora, assim, quando foi chegando perto do vestibular, eu diminui o almoço a 1 hora e meia. Mas, assim, ainda dava tranquilo para eu almoçar, descansar, tranquilo. Eu tinha meu tempo de lazer ali. E à noite também, era só para eu descansar, era para isso. Então, assim, eu tinha que ter consciência que eu ia ter o meu tempo de descanso, que eu ia ter meu tempo para conversar com os meus amigos, para sair com eles. Então, assim, eu tinha noção disso, eu tive que botar isso na minha cabeça, porque no começo era realmente difícil, sabe? Eu me distraía facilmente, mas conforme você vê que você vai se distraindo, você já não consegue atingir a meta que você atingia antes. E quando você vai vendo isso, você vai falar assim, não, mas eu preciso atingir isso, porque se eu não atingir, eu não vou passar na faculdade. Então, eu acho que a meta que você tem que ter na sua cabeça tem que te ajudar. Você tem que estar psicologicamente bem, né? Porque a ansiedade, vai te deixar inquieto, né? Que nem tinha horas que eu precisava parar de estudar mesmo para andar, porque eu ficava acumulando aquela energia e eu ficava ansiosa, sabe? Eu parava, andava um pouco pela casa, voltava a estudar, senão eu ia ficar acumulando aquela energia e eu não conseguia me concentrar. A primeira coisa que quando você começa no quadro, eles te pedem para montar o seu cronograma. E isso foi o que mais me ajudou, porque eu montei conforme as minhas atividades. Eu tinha academia e eu sabia que eu tinha que ter um descanso, porque se você não descansa, você não rende na aula. Então eu sabia que eu tinha que ter uma boa noite de sono. Então eu estudava 5 horas de manhã, tinha 2 horas de descanso, 4 horas à tarde eu estudava. E eu sabia que se eu não estivesse rendendo, eu tinha necessidade. Eu vejo que eu não estou rendendo o estudo, eu paro, eu dou uma andada, eu como, eu bebo alguma coisa, eu faço outra coisa, assim, para eu sair dessa bolha do estudo, né? E aí, a hora que eu volto a estudar, a concentração já mudou totalmente, porque se você não para, se você não tem o descanso, você começa a não render os estudos. Você está estudando? Tá, mas você não rende, você a sua atenção dispersa muito fácil. Então, quando você monta o seu cronograma, tem a opção de você colocar descanso, atividade física. Então, você monta tudo isso baseado no seu tempo, né? Quando você tem academia de noite, você sabe que à noite você não pode estudar. Se você tem academia à tarde, você monta tudo baseado no que você já faz. Então, eu acho que assim, o cronograma que você monta dentro da plataforma te ajuda muito a como estudar, a como descansar também, porque se você encana muito com estudar, 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 você não descansa e não rende. Eu realmente indico o quadro a todas as pessoas que estão começando ou já fizeram algum tempo de cursinho. Eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que cada um tem o tempo necessário, cada um funciona no seu tempo. Nunca se comparar, sabe? Porque cada pessoa tem um tempo diferente, cada pessoa entende diferente, estuda de um modo diferente. Então, como cada um tem seu tempo, nunca se cobrar ao ponto de criar uma ansiedade, você não conseguir parar de estudar por conta mas e se eu não passar? Mas tudo é no seu tempo, então estude no seu tempo, tenha calma, paciência, durma bem, descanse, saia com seus amigos. Aproveite a vida, não só como estudante, mas como jovem, como pessoa, porque o descanso também ajuda a você se concentrar, você ter mais foco, a procrastinar menos, porque quando você está descansado, o seu foco é muito maior, você procrastina muito menos.